Fui encontrada inconsciente no chão da minha cozinha. O hospital ligou para minha filha, que respondeu: "É meu fim de semana fora." Quando ela chegou, seu rosto estava pálido e um grito escapou de sua garganta, porque eu não estava sozinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. As margaridas murchas na minha mesa de cabeceira já foram brancas. Agora, murchavam como promessas esquecidas, com as pétalas marrons nas bordas, curvando-se para dentro como se tentassem se proteger da decepção. Toquei um deles delicadamente, observando-se desfazer entre meus dedos. Que apropriado! O quarto do hospital cheirava a desinfetante e a dor alheia, mas eu já tinha me acostumado com isso na última semana. 7 dias olhando para aquelas paredes bege. 7 dias esperando por um rosto familiar que nunca apareceu. As enfermeiras foram gentis. Dora, a jovem sardenta, havia me trazido estas flores do jardim do hospital na terça-feira. "Todo quarto precisa de algo vivo", disse ela, sem saber o quão irônicas suas palavras seriam. Meu reflexo no espelho do banheiro esta manhã me mostrou uma estranha. Aos 68 anos, eu sempre me orgulhei de manter alguma dignidade na minha aparência, mas uma semana de camisolas de hospital e noites sem dormir acabaram com essa última pretensão. Meus cabelos prateados caíam frouxos contra o crânio, e minhas maçãs do rosto se destacavam mais acentuadamente do que eu me lembrava. A mulher que me encarava parecia frágil, abandonada. Mas aprendi que as aparências enganam. Recostei-me na cadeira desconfortável ao lado da cama e peguei o pequeno caderno que havia pedido na loja de presentes. A caneta parecia pesada na minha mão, mais pesada do que deveria, considerando o que eu estava prestes a escrever. Do lado de fora da minha janela, famílias passavam apressadas pelo estacionamento, com os braços cheios de flores e balões, correndo para confortar seus entes queridos. Meu celular permaneceu em silêncio. A lembrança de acordar no chão da minha cozinha ainda me parecia surreal. No momento, eu estava preparando o jantar carne assada, como Samuel gostava, embora já tivesse partido há 3 anos. E no momento seguinte, eu estava olhando para luzes fluorescentes enquanto os paramédicos me faziam perguntas que eu não conseguia responder. O médico disse que era uma combinação de desidratação e interação medicamentosa. Nada sério, ele me garantiu. Apenas o jeito do meu corpo me dizer para ir mais devagar. Eles precisavam de um contato de emergência. Dei o número do LOR sem hesitar. Minha filha, que morava a apenas 45 minutos de distância, em sua casa imaculada no subúrbio. A mesma filha que costumava subir no meu colo durante as tempestades, que me fazia cartões de Dia das Mães com letras tortas que diziam a melhor mãe do mundo. Ouvi a enfermeira fazer a ligação. Seu tom profissional era gentil, mas urgente. "Senhorita Pérez, aqui é o Hospital Geral Mercy. Sua mãe, Elizabeth Pérez, foi trazida esta manhã. Ela está estável, mas recomendamos que os familiares..." A resposta foi breve. Tão breve que até eu, deitada na minha cama de hospital a 6 metros de distância, conseguia ouvir a voz da minha filha pelo telefone. "Este é o nosso fim de semana fora. Não dá para esperar até segunda-feira?" A enfermeira fez uma pausa, visivelmente surpresa. "Senhora, sua mãe está sozinha e bem, não é? Não está morrendo." A voz de Lor tinha aquela eficiência cortante que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos administrando seu negócio imobiliário. "Bem, não, mas segunda-feira está ótimo. Planejamos essa viagem há meses." A linha ficou muda. A enfermeira se aproximou da minha cama com o tipo de expressão cuidadosamente neutra que os profissionais médicos devem praticar diante de espelhos. "Sua filha manda lembranças", ela disse. A mentira foi dita com tanta naturalidade que poderia ter sido crível para alguém que não tivesse acabado de ouvir a conversa. Eu simplesmente assenti e me virei para a janela. Isso foi há 7 dias. 7 dias de refeições em bandejas de plástico. 7 dias assistindo a programas de jogos em uma televisão montada muito alto na parede. 7 dias sem receber ligações de vizinhos bem-intencionados que souberam do meu episódio por meio de boatos na vizinhança. Eu disse a mesma coisa a todos. Minha família estava cuidando de tudo. Não precisava se preocupar. A verdade era mais complicada. Lori havia construído sua vida como um castelo de cartas. Linda de se ver de fora, mas totalmente dependente de todos os outros permanecerem perfeitamente imóveis.
Seu casamento com Christopher, sua carreira de sucesso no mercado imobiliário, sua imagem de filha e mãe dedicada, tudo isso exigia uma narrativa muito específica. E, nessa narrativa, ter uma mãe desmaiando sozinha na cozinha não se encaixava no roteiro. Abri o caderno em uma nova página e comecei a escrever. Minha querida Lori, quando você ler isto, já terá encontrado as flores. Dora as trouxe para mim na terça-feira. Ela disse: todo cômodo precisa de algo vivo. Tenho pensado na palavra um vivo. O que significa estar vivo quando as pessoas que deveriam te amar te tratam como um incômodo? Fiz uma pausa, minha caneta pairando sobre o papel. Através das finas paredes do hospital, eu podia ouvir uma família no quarto ao lado. Risos, choro, o murmúrio suave de pessoas que se importavam umas com as outras. O som fez meu peito apertar. Você costumava me trazer flores quando era pequena, dentes de leão do quintal, geralmente com os caules amassados na sua mãozinha. Você os presenteava como se fossem rosas, e eu os colocava no meu melhor vaso e dizia que eram as flores mais lindas que eu já tinha visto. Porque eles eram, não por causa da aparência, mas por causa do amor que havia por trás deles. A porta do meu quarto se abriu e Glenn entrou com seu sorriso gentil de sempre. Ele era mais novo que Lori, provavelmente na casa dos 30 anos, mas tinha o tipo de competência gentil que o fazia parecer mais velho. Como estamos nos sentindo hoje, Senhora Pérez? Ele perguntou, verificando o prontuário aos pés da minha cama. Pronto para ir para casa, eu disse, fechando o caderno. Bem, é sobre isso que vim falar com você. Sua pressão arterial está estável e todos os seus exames deram normal. Podemos lhe dar alta esta tarde, se quiser. Ele olhou ao redor do quarto, notando a ausência de visitantes que marcará toda a minha estadia. Alguém vai te buscar? Olhei para o meu celular mais uma vez. Ainda nada. Vou chamar um táxi, eu disse. Ele franziu a testa levemente. Senhora Pérez, depois de um episódio como esse, normalmente recomendamos que os pacientes tenham alguém com eles por pelo menos 1 ou 2 dias. Familiares, amigos. Doutor, eu disse, com a voz firme. Eu cuido de mim há 68 anos. Acho que consigo aguentar mais uma noite. Ele assentiu, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Esses jovens médicos ainda acreditavam em famílias que funcionavam como deveriam. Depois que ele saiu, voltei à minha carta. Minha caligrafia ainda era forte, ainda a mesma letra cuidadosa que eu aprendera na escola católica tantos anos antes. As freiras teriam ficado orgulhosas. Tive 7 dias para pensar, Lori. 7 dias para lembrar de todas as vezes que inventei desculpas para você ao longo dos anos. Quando você esqueceu meu aniversário, eu disse a mim mesma que você estava ocupada com o trabalho. Quando você parou de trazer os netos para visitar, eu me convenci de que eles estavam apenas crescendo, se tornando independentes. Quando você começou a tratar as reuniões familiares como obrigações profissionais, chegando atrasado, saindo cedo, checando o celular constantemente, eu disse a mim mesmo que era assim que sua geração demonstrava amor. Mas, deitada nesta cama de hospital, ouvindo outras famílias se confortando, percebi algo importante: eu estava permitindo que vocês me tratassem como alguém descartável. Larguei a caneta e fui até a janela. O estacionamento estava ficando vazio à medida que o horário de visitas diminuía. Logo o hospital voltaria ao seu ritmo noturno. O som suave dos pés das enfermeiras no corredor, o bip distante das máquinas, o choro ocasional de alguém com dor. Meu reflexo na janela parecia diferente agora. Ainda cansado, ainda mais velho do que eu me sentia por dentro. Mas havia algo mais. Uma dureza ao redor dos olhos que não estava lá uma semana atrás. Pensei em Christopher, marido de Lori há 15 anos. O doce e confiante Christopher, que trabalhava 60 horas por semana em seu escritório de contabilidade para pagar a casa, os carros, a mensalidade da escola particular e as férias anuais na Europa que Lori documentava com tanto cuidado nas redes sociais. Christopher, que acreditava ser casado com uma mulher que colocava a família acima de tudo. Se ao menos ele soubesse das visitas vespertinas de Wyatt Goldberg, o incorporador que estava comprando imóveis em nosso antigo bairro. Se ele soubesse dos recibos de hotel que eu acidentalmente vi cair da bolsa do Lor no Natal passado. Se ele soubesse que o interesse repentino da esposa por eventos de networking e jantares com clientes vinha desde o 2º ano de casamento. Eu sabia, claro.
Mães sempre sabem. Mas fiquei quieta, dizendo a mim mesma que não era da minha conta, que casamentos são complicados e que Lori acabaria descobrindo. Agora, olhando para o meu reflexo na janela, eu me perguntava por que a havia protegido por tanto tempo. Por que eu a deixara tratar o amor e a confiança de Christopher como uma mercadoria a ser explorada enquanto ela satisfazia suas necessidades em outro lugar? A resposta era simples. Porque eu havia sido treinada ao longo de décadas de maternidade para colocar as necessidades dela acima das de todos os outros, inclusive as minhas. Peguei a caneta novamente. Amanhã você virá ao meu quarto esperando me encontrar grata pela sua atenção. Traga flores, flores caras da floricultura, não dentes de leão do jardim. E você vai se desculpar pela demora. Você terá uma explicação perfeitamente razoável que o colocará na melhor posição possível. Você sempre faz isso. Mas quando você abrir aquela porta, você vai encontrar algo diferente. Você vai encontrar uma mãe que parou de inventar desculpas para você. Você vai encontrar alguém que finalmente aprendeu a diferença entre amor e conveniência. E, Lori, você vai descobrir que sua mãe está longe de terminar de viver. Selei a carta no envelope e coloquei-a ao lado das flores murchas. Então, peguei meu celular e naveguei pelos meus contatos até encontrar o número que procurava. Wyatt Goldberg Development, respondeu a voz familiar. Wyatt, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. É Elizabeth Pérez. Acho que está na hora de você e eu termos uma conversa sobre a minha filha. Wyatt Goldberg chegou ao hospital em menos de uma hora, com seu BMW prata entrando na vaga de estacionamento de visitantes como um predador reivindicando o território. Observei da minha janela enquanto ele ajeitava a gravata e verificava seu reflexo nos vidros escuros do carro. Mesmo 4 andares acima, eu conseguia ver a cautela com que ele se movia. Um homem acostumado a administrar impressões, a controlar narrativas. Troquei o meu avental de hospital pelas roupas que usara uma semana antes, um vestido verde-oliva simples que já tinha visto dias melhores, mas ainda mantinha forma. Se eu fosse ter essa conversa, a teria nos meus termos. Não como uma paciente em uma cama de hospital, mas como uma mulher que ainda inspirava respeito. Ele bateu suavemente antes de entrar, e sua colônia cara chegou antes dele. Wyatt Goldberg era o tipo de homem por quem Lori sempre se sentirá atraída. Alto, bem vestido, bem-sucedido o suficiente para ser interessante, mas não tão bem-sucedido a ponto de não precisar do que ela tinha a oferecer. Aos 45 anos, ele ainda tinha a maior parte do cabelo e o tipo de confiança que vinha de anos conseguindo o que queria. Senhora Pérez, disse ele, com a voz carregada daquele calor humano que os empreendedores imobiliários costumam usar em comitês de planejamento urbano. Devo dizer que estou surpreso com a sua ligação. Tenho certeza que sim. Apontei para a cadeira ao lado da minha cama. Por favor, sente-se. Temos muito que discutir. Ele permaneceu de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas, numa pose que reconheci de inúmeras reuniões comunitárias onde ele apresentava propostas de desenvolvimento. Sempre no controle, sempre administrando a sala. Não tenho certeza do que Lori pode ter lhe contado sobre nosso relacionamento comercial, mas... Wyatt. Deixei seu nome pairar no ar por um momento. Tenho 68 anos. Enterrei o marido, criei 3 filhos e sobrevivi a mais crises familiares do que você comeu refeições quentes. Por favor, não insulte minha inteligência fingindo que isso é sobre licenças de zoneamento e avaliações de propriedades. Algo mudou em sua expressão. A máscara profissional caiu ligeiramente, revelando o cálculo por baixo. O que exatamente você quer? Perguntou ele. Abri a gaveta do meu criado mudo e peguei uma pasta de papel pardo que havia sido entregue no meu escritório em casa ontem, junto com vários outros documentos. Quero que você entenda que sei exatamente o que você tem feito com a minha filha. E, mais importante, quero que você entenda o que vou fazer a respeito. Ele apertou o maxilar. Senhora Pérez, o que quer que a senhora pense que sabe? The Marriott on Riverside Drive, quarto 237, todas as quintas-feiras nos últimos 8 meses. Mantive minha voz coloquial, como se estivéssemos discutindo o tempo. Antes disso, era o Hampton Inn na Oak Street. Mas vocês fizeram um upgrade quando o negócio começou a melhorar. Lori sempre teve gostos caros. Wyatt sentou-se pesadamente na cadeira.
A confiança do predador estava evaporando, substituída pelo olhar de um homem que acabará de perceber que era presa. Você contratou um investigador particular, ele disse. Quase sorri. Não precisava. Minha filha sempre foi descuidada quando achava que ninguém estava olhando. Recibos de hotel na bolsa dela quando ela veio para o jantar de Natal. Mensagens de texto deixadas abertas no celular dela quando ela me pediu para segurá-lo enquanto ela usava o banheiro. Extratos de cartão de crédito que ela esqueceu de pegar na minha caixa de correio quando estava cuidando das minhas finanças no ano passado. A pasta continha fotografias, não do tipo que satisfariam um advogado de divórcio, mas o suficiente para deixar as atividades da tarde de Lori inegavelmente claras. O iate entrando no hotel, Lori chegando 10 minutos depois, os dois saindo separadamente, mas com o olhar satisfeito de quem conseguiu exatamente o que veio buscar. O que você quer de mim? Sua voz havia perdido o polimento. Quero que você entenda uma coisa sobre consequências, eu disse. Minha filha passou 15 anos mentindo para um homem bom. Ela roubou o amor, o dinheiro, a confiança dele e usou tudo isso para financiar um estilo de vida que inclui você. Christopher trabalha até a exaustão para pagar por uma casa, carros, escolas particulares, férias, tudo isso enquanto sua esposa passa as tardes em quartos de hotel com um homem que vem sistematicamente comprando nosso antigo bairro para demoli-lo e construir shoppings. O iate estremeceu. Ele claramente esperava que eu não soubesse dos seus planos de desenvolvimento para a região onde criei meus filhos. Christopher merece saber a verdade, continuei. Não porque eu seja vingativa, mas porque ele é um ser humano que foi ridicularizado por tempo demais. E a Lori? Havia algo quase suplicante em sua voz agora. Isso vai destruir o casamento dela, a reputação dela. Os negócios dela dependem de... O negócio dela depende de mentiras. As palavras saíram mais ríspidas do que eu pretendia, mas não as suavizei. Lori construiu toda a sua vida gerenciando percepções em vez de lidar com a realidade. Seu casamento, sua carreira, seu relacionamento comigo, tudo se resume a manter uma imagem que atenda às suas necessidades. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o estacionamento onde as famílias ainda iam e vinham, ainda correndo para confortar seus entes queridos. Você sabia que ela não veio me ver por 7 dias? A mãe dela desmaia na cozinha, é levada às pressas para o hospital e não se dá ao trabalho de cancelar uma viagem de fim de semana. Ela mencionou que estava viajando com o Christopher. Virei-me para encará-lo. Ou você estava planejando estar ocupado com alguma outra coisa naquele fim de semana? Seu silêncio foi resposta suficiente. Eis o que vai acontecer, o iate. Você vai terminar esse caso hoje. Você vai parar de comprar imóveis no meu antigo bairro. Sim, eu sei sobre a casa dos Baker e a dos Henderson. E sei que você está usando os contatos imobiliários da Lori para pressionar as pessoas a venderem abaixo do valor de mercado. E você vai desaparecer completamente da vida da minha filha. E se eu não fizer isso? Abre a pasta mais amplamente, revelando documentos adicionais abaixo das fotos, registros bancários, impressões de e-mails, um cronograma detalhado de aquisições de propriedades que coincidiam suspeitamente com os marcos do relacionamento de Lori e o iate. Então, Christopher fica com tudo. Os hotéis, o horário, o padrão de compras, os e-mails em que você e Lori discutem o uso das conexões conjugais dela para facilitar seus negócios. Tudo isso. O iate se inclinou para a frente, estudando os documentos. Eu o via calculando, tentando entender como eu havia reunido tanta informação enquanto estava deitado em uma cama de hospital. A internet é uma coisa maravilhosa, eu disse, como se lesse seus pensamentos. É incrível o que você consegue realizar com um laptop e tanto tempo livre. Lori sempre subestimou a tecnologia. Ela achava que apagar mensagens de texto era suficiente, sem nunca perceber que as companhias telefônicas mantinham registros. Ela achava que usar seu nome de solteira em hotéis proporcionava anonimato. Sem nunca considerar que cartões de crédito criam rastros em papel. Você poderia destruir nós dois com isso, ele disse calmamente. Eu poderia. A questão é se preciso. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando fixamente para o conteúdo da pasta. Finalmente, olhou para mim com algo que poderia ser considerado respeito. E você? Perguntou ele. Não se importa com o que isso faz com a Lori?
Pensei nos 7 dias que passei neste quarto esperando por uma filha que nunca veio. Pensei nos anos de desculpas que dei para ela. Nas maneiras como a protegi das consequências de suas escolhas. Pensei em Christopher trabalhando até tarde novamente esta noite, acreditando que era casado com uma mulher que valorizava a família acima de tudo. Eu me importo com o que ela se tornou, eu disse. Mas me importo mais com o que ela fez com outras pessoas no processo. O iate fechou a pasta e se levantou. Vou acabar com isso, o caso, os negócios imobiliários, tudo isso. Hoje, ele parou na porta. Se serve de alguma coisa, Senhora Pérez, sinto muito pela situação no hospital. Aquilo foi. Minha filha é exatamente assim, eu disse. A única diferença é que agora parei de fingir o contrário. Depois que ele saiu, sentei-me novamente e peguei minha caneta. Havia mais a acrescentar à carta de Lori. O iate Goldberg veio me ver hoje. Um homem interessante. Ele entendeu as consequências muito mais rápido do que eu esperava. Mas, por outro lado, ele não está cego por décadas de perdão maternal. Você vai descobrir logo que seus compromissos de quinta-feira à tarde acabaram. Você provavelmente vai tentar culpá-lo, para se tornar vítima da decisão dele. Você vai dizer a si mesmo que de alguma forma eu forcei a mão dele, que a culpa é toda minha por interferir. Mas aqui está o que você não vai conseguir explicar. Christopher vai descobrir tudo. Não porque eu seja vingativa, mas porque ele merece a verdade. Ele merece fazer suas próprias escolhas com base na realidade, não na ficção cuidadosamente construída que você vem alimentando para ele. Você me ensinou algo importante esta semana, Lori. Você me ensinou que amor sem respeito é só manipulação. Que família sem honestidade é só ficção conveniente. Ser mãe não significa aceitar qualquer migalha de atenção que você decida me dar. Fiz uma pausa, ouvindo os sons do hospital ao meu redor. Amanhã de manhã, eu deixaria este lugar e voltaria para minha casa vazia. Mas não voltaria como a mesma mulher que desabou no chão da cozinha uma semana atrás. Aquela mulher morreu ali, neste quarto estéril, cercada por flores murchas e ligações não atendidas. A mulher que escreveu esta carta era outra pessoa completamente diferente. A corrida de táxi para casa custou $37, dinheiro que eu podia pagar, diferentemente da mulher que eu fingia ser para a conveniência da minha filha. Quando entramos na minha garagem, notei a Sadie, da casa ao lado, espiando pelas cortinas. Ela provavelmente estava me observando desde que a ambulância me levou, uma semana atrás. Tem certeza de que está tudo bem indo sozinha, senhora? Perguntou o motorista, olhando minha casa com preocupação. Parecia menor do que eu me lembrava, de certa forma mais vulnerável, ali com as cortinas fechadas e jornais velhos espalhados na varanda. Estou bem, eu disse. E pela primeira vez em dias, eu estava falando sério. A casa cheirava a mofo e abandono. Correspondências se acumulavam no chão, embaixo da caixa de correio. Contas, anúncios, um cartão de condolências da igreja metodista. Juntei tudo e levei para a cozinha, onde as evidências do meu colapso ainda permaneciam. Os ingredientes do assado que eu nunca tinha cozinhado, agora estragados e fétidos na geladeira. A colher de pau que eu deixei cair ainda estava ao lado do balcão onde eu havia caído. Limpei metodicamente, encontrando conforto no ritmo familiar de restaurar a ordem. À noite, a casa parecia como era antes, mas eu me sentia um estranho nela. 7 dias naquele quarto de hospital mudaram algo fundamental em como eu via aquele espaço. O lar onde criei 3 filhos, onde lamentei a perda do meu marido, onde planejei envelhecer com elegância em silenciosa solidão. Agora parecia um palco montado para uma peça que eu não queria mais encenar. Meu laptop estava na mesa da cozinha, onde eu o havia deixado. A tela escura e paciente. Abri-o e passei a noite fazendo o que me tornará surpreendentemente boa durante minha internação. Pesquisa. Não a leitura casual de alguém com tempo sobrando, mas a investigação focada de uma mulher com uma missão. O escritório de contabilidade de Christopher tinha um site com fotos da equipe. Lá estava ele, sorrindo profissionalmente em seu terno verde-oliva, a mesma expressão gentil que exibia em jantares de família havia 15 anos. Abaixo da foto, uma breve biografia mencionava seu trabalho voluntário no programa de alfabetização local, sua maratona beneficente e sua dedicação em atender clientes com integridade e transparência. A ironia era quase cruel.
Em seguida, encontrei o site imobiliário da Lori. Sua foto profissional havia sido atualizada recentemente. Ela parecia elegante, bem-sucedida, com o tipo de sorriso confiante que vendia imóveis de milhões de dólares. Os depoimentos elogiaram sua dedicação aos valores familiares, sua compreensão do que um lar realmente significa e sua capacidade de ajudar as famílias a encontrar seu santuário perfeito. Lori Pérez nos ajudou a encontrar não apenas uma casa, mas um lugar onde nossos filhos pudessem crescer cercados de amor e estabilidade, dizia uma avaliação. Ela realmente entende o que é mais importante na vida. Fechei o laptop e sentei-me na escuridão crescente da minha cozinha, pensando nas diferentes versões da minha filha que existiam no mundo. Havia a Lori que Christopher conhecia, esposa e mãe dedicada, empresária bem-sucedida que equilibrava carreira e família com elegância. Havia a Lori que seus clientes conheciam, a agente que entendia os valores familiares e a importância do lar. Lá estava a Lori que seus filhos conheciam, ocupada, mas amorosa, sempre trabalhando duro para garantir seu futuro. E então havia a Lori que eu conhecia agora, aquela que passava as tardes de quinta-feira em quartos de hotel enquanto seu marido trabalhava até tarde para pagar por suas vidas, que não se dava ao trabalho de visitar sua mãe hospitalizada porque isso conflitava com uma escapadela de fim de semana. A questão era, qual Lori era real? Ou seriam todas reais, apenas cuidadosamente compartimentadas para atender a necessidades diferentes? Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Lori, finalmente. Mãe, acabei de receber sua alta do hospital. Por que você não me ligou? Passo aqui amanhã de manhã para ver como você está. Amo você. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo. Mesmo agora, ela controlava a narrativa, fazendo minha alta parecer algo sobre o qual eu deveria tê-la consultado, posicionando-se como a filha carinhosa que correu para cá assim que soube. Nenhuma menção aos 7 dias em que ela ignorou minha existência. Nenhum reconhecimento de que eu havia sido libertada porque não tive outra escolha a não ser cuidar de mim mesma. Respondi, estou bem. Te vejo amanhã. Depois, apaguei a mensagem e escrevi, venha quando for conveniente para você. Estarei aqui. A noite se estendia à minha frente, longa e silenciosa demais. Tentei assistir televisão, mas me peguei pensando em Christopher, me perguntando se ele estaria trabalhando até tarde de novo, se teria pegado o jantar na máquina de venda automática do escritório, se teria mandado uma mensagem para Lori avisando que chegaria tarde em casa e recebido alguma mentira sobre reuniões com clientes ou visitas a imóveis em resposta. À meia-noite, desisti de dormir e voltei para o meu laptop. Desta vez, abri meu e-mail e comecei a digitar. Christopher, espero que não se importe que eu escreva diretamente para você. Tenho pensado muito ultimamente sobre família, sobre honestidade e sobre as pessoas em quem escolhemos confiar nossos corações. Há coisas que você merece saber sobre seu casamento. Coisas que foram escondidas de você por razões que não têm nada a ver com sua proteção e tudo a ver com proteger os segredos de outra pessoa. Eu tenho lutado para decidir se devo ou não te contar isso, não porque duvide que você mereça a verdade, mas porque sei o quanto vai doer. Mas percebi que a dor de viver uma mentira costuma ser pior do que a dor de encarar a realidade. Parei de digitar e fiquei olhando para o cursor piscando na tela. Depois que eu enviasse este e-mail, não haveria mais volta. O mundo de Christopher ruiria. A vida cuidadosamente construída de Lori ruiria, e eu seria quem acenderia o fósforo. Mas eu já não tinha passado do ponto sem volta? Não tinha chegado o momento em que ouvi minha filha escolher férias em vez da crise da mãe? Ou talvez tivesse acontecido antes, durante todos aqueles anos em que a vi tratar o amor de Christopher como uma loja de conveniência, algo para pegar o que ela precisasse sem pensar no custo. Salvei o e-mail como rascunho e fechei o laptop. Amanhã, quando Lori chegasse, eu veria se havia algo sobrando da filha que criei, algo que valesse a pena salvar da mulher que ela se tornou. Se houvesse, se ela pudesse encontrar algum remorso genuíno, algum reconhecimento real da dor que ela causou, então talvez pudéssemos encontrar um caminho diferente. Mas se ela viesse à minha casa com mais mentiras, mais desculpas, mais cuidado com as aparências, então Christopher receberia seu e-mail, e Lori aprenderia quais seriam as consequências. Dormi mal naquela noite, acordando várias vezes para olhar o relógio. Às 6 horas da manhã, desisti e fiz café. Então sentei-me à mesa da cozinha e observei o sol nascer sobre o bairro que chamei de lar por 40 anos. A casa dos Baker, do outro lado da rua, estava vazia.
Uma placa de vende-se inclinada no jardim da frente, coberta de mato. Obra de Wyatt Goldberg, sem dúvida. Outra família pressionada a vender abaixo do valor de mercado para que ele pudesse demolir a casa e construir algo mais lucrativo. Às 9h30, a Mercedes branca da Lori parou na minha garagem. Observei-a pela janela da cozinha enquanto ela se sentava no carro por um momento, conferindo sua aparência no espelho retrovisor, preparando-se para a apresentação que a esperava. Ela surgiu carregando um grande buquê de rosas vermelhas, caras, do tipo que você compra quando precisa fazer uma declaração sobre sua própria consideração. Ela bateu na porta da frente, mesmo tendo a chave. Outra escolha calculada: respeitar meu espaço, demonstrar uma consideração que ela não havia demonstrado durante minha crise. Mãe, ela chamou. Sou eu. Abri a porta e olhei para minha filha. Olhei de verdade para ela, talvez pela primeira vez em anos. Aos 43 anos, Lori ainda era linda, com o tipo de perfeição polida que vinha de idas regulares ao salão e personal trainers. Seu blazer sob medida provavelmente custou mais do que eu gastei em roupas em 6 meses. Seu sorriso era caloroso e experiente, o mesmo que ela usava com clientes e grupos comunitários. Ah, mãe, disse ela, dando um passo à frente para me abraçar. Sinto muito por não ter chegado antes. A conferência atrasou, e aí o Christopher teve aquela reunião de emergência com um cliente, e você sabe como são essas viagens de trabalho. Absolutamente nenhuma flexibilidade na agenda. Aceitei o abraço dela, mas não retribuí. Conferência? A cúpula regional do mercado imobiliário em Charleston. Já te contei sobre ela há algumas semanas. Ela me entregou as rosas, com os espinhos cuidadosamente removidos e os caules perfeitamente aparados. Estas são para você. Eu sei o quanto você ama flores. Segurei o buquê e observei seu rosto. Nenhum lampejo de incerteza, nenhuma rachadura na fachada. Ela parecia genuinamente acreditar na própria história, ou pelo menos acreditar que eu a aceitaria sem questionar. Charleston, repeti. Sim, o Marriott Downtown. Uma propriedade absolutamente deslumbrante, mas as instalações para conferências precisam de uma reforma. Ela passou por mim e entrou na casa, já assumindo o controle do espaço. Vocês precisavam ter visto a recepção de networking. 300 agentes de todo o Sudeste. O Christopher ficou muito impressionado quando contei a ele sobre o palestrante principal. Fechei a porta e a segui até a sala de estar, onde ela já estava ajeitando almofadas e abrindo cortinas, deixando o espaço mais ao seu gosto. Como está o Christopher? Perguntei. Ah, você conhece o Christopher. Temporada movimentada na empresa, trabalhando até a morte, como sempre. Ele mandou lembranças, é claro. Queria vir comigo esta manhã, mas tem compromissos seguidos o dia todo. Ela se virou para mim, sua expressão mudando para uma preocupação cuidadosamente calibrada. Mas chega de falar de nós. Como você está se sentindo? Você parece pálido. Está comendo o suficiente? E lá estava, a transição perfeita de uma mentira elaborada para a preocupação maternal, como se os últimos 7 dias nunca tivessem acontecido. Como se eu não tivesse passado uma semana sozinha em um quarto de hospital, esperando por uma filha que estava ocupada demais com sua conferência para reservar uma hora para a mãe. Olhei para as rosas em minhas mãos, suas pétalas vermelhas perfeitas e com aparência artificial sob a luz da manhã que entrava pelas minhas janelas. Algo deve ter sido registrado no meu tom de voz, pois o sorriso profissional de Lori vacilou por um instante. Ela se recuperou rapidamente, acomodando-se no meu sofá com a graça experiente de alguém acostumada a lidar com conversas difíceis. Claro, mãe. O que você está pensando? Ela se inclinou ligeiramente para a frente, com as mãos cruzadas no colo, uma pose que reconheci de suas fotos imobiliárias, comprometida, confiável, pronta para resolver qualquer problema que eu pudesse apresentar. Permaneci de pé, ainda segurando suas rosas. Elas pesavam em minhas mãos, carregadas de expectativa e desempenho. Conte-me sobre sua conferência, eu disse. O que tem? Uma pequena linha apareceu entre suas sobrancelhas. O Marriott em Charleston, o palestrante principal, os 300 agentes. Mantive a voz coloquial, curiosa em vez de confrontadora. Parece que foi um evento e tanto. Foi muito produtivo. Fiz excelentes contatos para a empresa.
Ela estava recuperando a confiança, voltando ao ritmo familiar de gerenciar informações. Por que você pergunta? Só estou interessado no seu trabalho. Você sabe o quanto sempre apoiei sua carreira. Isso era verdade, e nós dois sabíamos. Eu cuidava dos filhos dela quando ela fazia visitas nos fins de semana. Participava dos jantares de premiação dela quando Christopher viajava. Eu celebrava cada marco, cada sucesso, cada momento de reconhecimento que ela conquistava no competitivo mundo imobiliário. Eu sei que sim, mãe, e eu agradeço mais do que você imagina. Sua voz suavizou, assumindo o calor que ela reservava para os momentos em que precisava de algo de mim. É por isso que me senti tão mal por não poder visitar antes. Mas você entende como esses eventos do setor funcionam. Eles são muito importantes para manter relacionamentos. Relacionamentos, repeti. Sim, entendo o quanto eles são importantes para você. Fui até a cozinha e encontrei um vaso para as rosas. Devagar, com o arranjo, pela janela de passagem, vi Lori checando o celular, os dedos se movendo rapidamente pela tela, provavelmente mandando mensagem para alguém sobre quanto tempo aquela visita levaria, quando ela poderia voltar à sua vida real. Lori, chamei da cozinha. Você se lembra de quando tinha 8 anos e quebrou a janela da Mary com uma bola de beisebol? Uma pausa. Vagamente. Por quê? Você chegou correndo em casa chorando, convencida de que iria para a cadeia. Enchi o vaso com água, observando as rosas se acomodarem no novo arranjo. Eu disse que acidentes acontecem, mas o que importava era dizer a verdade e consertar as coisas. Mãe, não tenho certeza do que isso tem a ver com. Então, fomos juntos até a casa da Mary, e você se desculpou. Você usou sua mesada para ajudar a pagar a janela nova. Lembra do que eu te disse depois? Outra pausa. Mais longa dessa vez. Na verdade, não. Eu disse que estava orgulhoso de você. Não porque você quebrou a janela, foi um descuido. Mas porque, quando era preciso, você escolheu a honestidade em vez da conveniência. Você escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. Levei o vaso de volta para a sala e o coloquei na mesa de centro entre nós. As rosas pareciam artificiais sob a luz da manhã. Perfeitas demais, arrumadas com muito cuidado. Essa é uma boa lembrança, mãe, mas não sei por quê. Tenho pensado muito naquela garotinha ultimamente, disse eu, sentando-me à sua frente pela primeira vez. Imagino o que aconteceu com ela, me pergunto quando ela decidiu que a verdade era menos importante que a conveniência. O celular da Lori vibrou. Ela olhou para ele automaticamente e depois para mim. Desculpa, o quê? Seu telefone. Mensagem importante? Só coisas do trabalho. Ela virou o telefone para baixo no colo. Mãe, você está estranha. Tem certeza de que está se sentindo bem? Talvez os médicos tenham te dado alta muito cedo. Lá estava. O desvio que eu esperava. Desviar a conversa do comportamento dela e focar no meu estado mental. Transformar-me no problema que precisava ser resolvido. Estou me sentindo mais lúcida do que nunca, eu disse. Luz suficiente para reconhecer quando alguém está mentindo para mim. As palavras pairavam no ar entre nós. A expressão cuidadosamente construída de Lori começou a rachar nas bordas. Mãe, não sei o que você pensa. O Marriott em Charleston não tem instalações para conferências, eu disse baixinho. Liguei para eles ontem. É um hotel boutique com 47 quartos e um pequeno restaurante. Não tem centro de conferências, nem salões de baile, nem instalações para 300 pessoas. O rosto de Lori ficou imóvel. Deve haver alguma confusão. Talvez fosse outro Marriott. Não há nenhuma conferência regional do mercado imobiliário agendada para este fim de semana em Charleston. Consultei a Associação de Corretores de Imóveis da Carolina do Sul. A próxima conferência só será em outubro. Mãe? Mas você está certo sobre uma coisa. O Marriott Downtown Charleston é uma propriedade linda. Entendo por que você o escolheria para um fim de semana romântico. A cor desapareceu do rosto de Lori. Ela abriu a boca, depois fechou-a, depois abriu-a novamente, como um peixe ofegante. Não sei o que você acha que sabe, mas... Eu sei sobre o iate Goldberg.
O nome a atingiu como um golpe físico. Ela chegou a se encolher. Sei das reuniões de quinta-feira à tarde no Riverside Marriott. Sei dos negócios imobiliários que você tem facilitado para ele, usando suas conexões matrimoniais para pressionar famílias a venderem abaixo do valor de mercado. Lori se levantou abruptamente, seu celular caindo no chão com um estrondo. Como ousa me espionar? Como ousa? Como ouso o quê? Me importar com meu genro? Me importar com o homem que trabalhou até a exaustão por 15 anos para lhe dar tudo o que você queria enquanto você estava? Pare. A voz de Lori era ríspida, desesperada. Pare logo. Você não entende a situação. Christopher e eu, nosso casamento é complicado. Essas coisas acontecem em casamentos. As pessoas se distanciam. Elas encontram conexões em outros lugares. Isso não significa que... O quê? Que você é um mentiroso? Que você é uma fraude? Que você vem roubando 15 anos da vida daquele homem? Não estou roubando nada. Christopher está feliz. Ele tem uma casa linda, uma esposa bem-sucedida, filhos saudáveis. Ele está mentindo. Levantei-me, encarando-a do outro lado da mesa de centro com seu arranjo de rosas perfeitas e caras. Ele tem uma esposa que vê seu amor como uma linha de crédito a ser maximizada enquanto ela atende suas reais necessidades em outro lugar. Lori respirava com dificuldade, sua compostura profissional completamente abalada. Você não sabe do que está falando. Casamento não é um conto de fadas, mãe. As pessoas têm necessidades. Elas fazem concessões. Christopher sabe que trabalho muitas horas. Ele sabe que meu negócio exige. Ele sabe que você anda dormindo com o iate Goldberg desde o segundo ano de casamento? A pergunta a atingiu como um tapa. Lori deu um passo para trás, levando a mão à garganta. Ele sabe que seus jantares com clientes e eventos de networking são códigos para quartos de hotel? Ele sabe que a mulher em quem ele confia para administrar as finanças da sua família tem ajudado o amante a manipular o valor dos imóveis em nosso antigo bairro? Pare com isso. A voz de Lori era quase um sussurro. Ele sabe que quando sua sogra desmaiou e foi levada às pressas para o hospital, sua dedicada esposa não se deu ao trabalho de cancelar seu fim de semana de adultério para mostrar decência humana básica? Pare com isso. O grito ecoou pela minha pequena casa, seguido por um silêncio tão completo que eu podia ouvir o relógio de pêndulo no corredor, marcando os segundos. Lori ficou paralisada na minha sala de estar, com o peito arfando e a maquiagem cuidadosamente aplicada manchada de lágrimas. Eu não a tinha visto trocar de roupa. Você quer saber o que eu sei? Fui até a cozinha e voltei com meu laptop, abrindo-o na mesa de centro. Eu sei de tudo, Lori. Recibos de hotéis, extratos de cartão de crédito, mensagens de texto, e-mails discutindo seus acordos com o iate, fotos suas entrando e saindo de hotéis nos dias em que você disse a Christopher que estava mostrando propriedades pela cidade. Virei a tela para ela. Ela ficou olhando por um longo momento, depois afundou de volta no sofá como se suas pernas não a sustentassem mais. Há quanto tempo você sabe? Ela sussurrou. Eu suspeitava há anos. Tenho provas há meses. Tenho provas suficientes para destruir seu casamento e sua carreira há 6 meses. Ela olhou para mim e, por um momento, vi algo que poderia ser a menina de 8 anos que havia quebrado a janela de Mary. Assustada, envergonhada, procurando uma saída para as consequências de seus atos. Por que você não disse nada antes? Por que eu continuava esperando que você se lembrasse de quem costumava ser? Eu continuava pensando que talvez você encontrasse o caminho de volta para a pessoa que escolheu a honestidade em vez da conveniência, mesmo quando era difícil. E agora? Fechei o laptop e me sentei novamente. Agora eu sei que essa pessoa se foi. Ela morreu em algum momento entre aprender a mentir sem hesitar e se convencer de que a dor dos outros não importa, desde que ela consiga o que quer. Lori chorava copiosamente agora, com o rímel deixando marcas escuras em suas bochechas. Mãe, por favor. Eu sei que parece ruim, mas você não entende. Christopher e eu não somos felizes há anos. Somos como colegas de quarto, só cumprindo a obrigação. Por quê? Isso me faz sentir? Pare. Minha voz cortou a explicação dela como uma lâmina.
Não fique sentada na minha sala tentando justificar 15 anos de traição alegando que não era feliz. Não insulte minha inteligência fingindo que seu caso é sobre amor e não sobre egoísmo. Mas é sobre amor. O iate e eu. O iate terminou ontem. As palavras atingiram como um golpe físico. Tive uma conversa muito interessante com ele no hospital. Ele entendia as consequências muito mais rápido do que você parece entender. O rosto de Lori ficou branco. O que você fez? Mostrei a ele o que é responsabilidade. Algo que aparentemente nunca aprendemos. Ela tateou em busca do celular, com os dedos tremendo enquanto tentava desbloqueá-lo. Eu a via rolando freneticamente as mensagens, procurando alguma mensagem de Wyatt que contradissesse o que eu acabara de lhe dizer. Ele não vai responder, eu disse calmamente. Ele é um homem de negócios, Lori. Quando confrontado com evidências que poderiam destruir sua reputação e seus negócios de desenvolvimento, ele fez a escolha certa. Ele escolheu sua carreira em vez de uma mulher casada que nunca iria deixar o marido de qualquer maneira. O telefone escorregou de suas mãos e caiu no chão novamente. Você estragou tudo. Tudo o que eu construí, tudo pelo que trabalhei. Eu não estraguei nada. Simplesmente parei de proteger você das consequências das suas próprias escolhas. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o bairro onde a criei, onde lhe ensinei o que era certo e o que era errado, onde acreditei que ela cresceria e se tornaria uma mulher íntegra. Christopher merece saber a verdade, Lori. Ele merece a chance de decidir por si mesmo se vale a pena salvar seu casamento ou se ele prefere recomeçar com alguém que não mentirá para ele por 15 anos. Você não pode contar a ele. Por favor, mãe. Eu imploro. Pense nas crianças. Pense no que isso fará com elas. Virei-me para encará-la. Estou pensando neles. Estou pensando no tipo de mãe que eles têm, no exemplo que você está dando. Estou pensando se eles merecem crescer acreditando que amor significa aceitar qualquer migalha que alguém jogue em seu caminho enquanto suas necessidades reais são atendidas em outro lugar. Lori se inclinou para a frente, com o rosto entre as mãos. O que você quer de mim? Quero que você mesma diga a ele. Ela olhou para cima, com a esperança brilhando em seus olhos. Se eu contar tudo ao Christopher, se eu confessar e pedir perdão. Então isso é entre você e ele. Mas entenda uma coisa, Lori, cansei de te proteger. Cansei de inventar desculpas para você. Cansei de ser a mãe que permite que a filha machuque pessoas boas sem consequências. E se eu não contar a ele? Voltei para o laptop e o abri novamente, meus dedos pairando sobre o teclado. O e-mail para Christopher ainda estava lá, na minha pasta de rascunhos, esperando. Lori saiu da minha casa 20 minutos depois, com o blazer de grife amassado e a maquiagem destruída. Ela não levou as rosas. Observei-a da janela da minha cozinha enquanto ela ficava sentada em seu Mercedes por quase 10 minutos, com a cabeça entre as mãos e os ombros tremendo. Uma parte de mim, a parte que a criou, que beijou seus joelhos ralados e comemorou suas conquistas, queria ir até ela, para oferecer conforto, como as mães devem fazer. Mas uma parte maior de mim, a parte que passou 7 dias aprendendo a diferença entre amor e capacitação, permaneceu exatamente onde estava. Quando ela finalmente foi embora, senti algo que não sentia há anos. Certeza absoluta sobre uma decisão difícil. Dei a ela até às 18 horas. Parecia justo. Tempo suficiente para dirigir para casa, reunir a coragem que ainda lhe restasse e encontrar as palavras que começariam a reparar 15 anos de traição. Tempo suficiente para provar que, em algum lugar por trás das mentiras e do egoísmo, a criança de 8 anos que escolheu a honestidade em vez da conveniência ainda pode existir. Às 6h15, abri meu laptop e enviei o e-mail para Christopher. A resposta dele veio mais rápido do que eu esperava. Apenas 8 minutos depois, meu telefone tocou. Senhora Pérez. Sua voz estava carregada de emoção, quase irreconhecível. Eu preciso saber se isso é real. Por favor, me diga que você tem algum motivo para inventar isso. Fiquei com o coração partido por ele. Mesmo diante de evidências documentadas da infidelidade da esposa, seu primeiro instinto foi torcer para que não fosse verdade. Desculpe, Christopher. Eu queria estar mentindo. Um longo silêncio. Então, há quanto tempo você sabe?
Eu suspeitava há anos. Tenho provas há meses. Por que você não me contou antes? Era a pergunta que eu me fazia desde que digitei aquele primeiro e-mail. Porque eu continuava esperando que ela escolhesse ser melhor. Eu ficava pensando que talvez se eu esperasse, se eu desse a ela chances suficientes, ela se lembraria de quem ela costumava ser. E agora? Agora eu sei que algumas pessoas preferem perder tudo do que admitir que estavam erradas. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando ele voltou a falar, sua voz estava mais firme. As crianças estão na casa da minha mãe hoje à noite. A Lori disse que precisava ter uma conversa séria comigo quando eu chegasse do trabalho. Acho que era isso que ela queria dizer. Então, ela ia contar a ele. Talvez houvesse esperança, afinal. Christopher, aconteça o que acontecer, quero que saiba que nada disso é culpa sua. Você tem sido um bom marido, um bom pai, um bom homem. Não deixe que ela o convença do contrário. Obrigado. Sua voz falhou. Preciso ir. Ela está na entrada da garagem. A linha caiu. Passei a noite no meu jardim, arrancando ervas daninhas que cresceram descontroladamente durante minha internação. Minhas mãos se lembraram do ritmo daquilo, da satisfação de remover o que não pertencia ali, abrindo espaço para o que deveria crescer ali. Quando entrei, meus canteiros de flores estavam como antes. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto às 9h30. Mãe, Christopher e eu estamos nos separando. Espero que você esteja feliz. Você destruiu nossa família. Li 3 vezes e depois apaguei sem responder. 20 minutos depois, outra mensagem. As crianças estão arrasadas. Espero que tenha valido a pena para você. Eu deletei esse também. Às 10h15, vou ficar na casa da Carol hoje à noite. Christopher quer que eu saia de casa até o fim de semana. 15 anos de casamento, e você o destruiu em um único dia. Desta vez, não apaguei a mensagem. Em vez disso, respondi: você destruiu tudo em 15 anos. Eu simplesmente parei de fingir o contrário. Não tive mais notícias dela naquela noite. Christopher ligou na manhã seguinte enquanto eu tomava café na varanda dos fundos. A manhã estava fresca, cheia daquelas promessas que outubro traz. A sensação de que as coisas estão terminando em ordem para dar espaço para o que vem a seguir. Senhora Pérez, espero não estar ligando muito cedo. De jeito nenhum, Christopher. Como você está? Uma longa pausa. Continuo pensando que deveria estar com mais raiva, mas, na verdade, só me sinto aliviada. Isso é terrível? É honesto. Não há nada de terrível na honestidade. Fiquei pensando a noite toda nos sinais que não percebi. Coisas que não faziam sentido na época. Eram tantas. Os telefonemas que ela atendia em outra sala. A forma como ela ficava na defensiva quando eu perguntava sobre sua agenda. As cobranças no cartão de crédito que nunca correspondiam às suas explicações. Você confiou na sua esposa. Isso não é uma falha de caráter, Christopher. Talvez não, mas parece estupidez agora. Eu entendia esse sentimento. Passei anos inventando desculpas para o comportamento de Lori, dizendo a mim mesma que sua negligência era apenas ocupação, que seu egoísmo era apenas foco. Nós duas éramos culpadas de amar alguém tanto que ignorávamos quem essa pessoa realmente era. O que acontece agora? Perguntei. Estou pedindo o divórcio. Meu advogado diz que as provas de adultério ajudarão com a custódia e a divisão de bens. Lori já está falando em mediação, tentando manter isso em segredo, protegendo sua reputação, mesmo agora. Claro que sim. A gestão da imagem sempre foi a prioridade de Lori. As crianças estão levando a situação a sério, continuou Christopher. Elas ficam perguntando se há um jeito de consertar, se a mamãe e o papai conseguem resolver as coisas. Não sei como explicar a elas que algumas coisas não têm conserto. Diga a verdade a eles de forma adequada à idade. Diga a eles que, às vezes, os adultos fazem escolhas que machucam as pessoas que amam. E quando isso acontece, há consequências. Como a janela de Maria. A referência me surpreendeu. Você se lembra daquela história? Lori me contou sobre isso uma vez, anos atrás.
Ela disse que foi o dia em que sua mãe lhe ensinou que a honestidade importa mais do que a conveniência. Achei fofo na época. Agora sua avó sumiu. Agora você sabe que ela aprendeu a lição, mas escolheu esquecê-la. Sim. Ficamos em silêncio por um momento. Então, Christopher disse: Senhora Pérez, quero que saiba que, aconteça o que acontecer entre mim e a Lori, você ainda é da minha família. Você ainda é a avó das crianças. Isso não muda nada. A gentileza em sua voz quase me desfez. Depois de tudo que Lori o fez passar, depois de toda a maneira como ela tentou me culpar pelas consequências de suas próprias escolhas, ele ainda estava pensando no meu relacionamento com meus netos. Obrigado, Christopher. Isso significa mais do que você imagina. Mas preciso te perguntar uma coisa. O e-mail que você enviou, você poderia simplesmente ter dito a Lori que sabia. Poderia tê-la confrontado em particular, dado a ela a chance de terminar o assunto discretamente. Por que decidiu me contar? Era a pergunta que eu esperava, a mesma que eu vinha me fazendo desde que enviei aquele e-mail. Porque você merecia a verdade, eu disse. Porque 15 anos de mentiras já eram 15 anos a mais. Porque finalmente percebi que proteger Lori das consequências não era amor. Era permitir. E porque você estava cansado de vê-la machucar pessoas. Sim, isso também. Depois que desligamos, fiquei sentado na minha varanda por um longo tempo, observando Sadie cuidar de suas rosas do outro lado da rua. Ela havia ficado viúva 2 anos antes, mas seu jardim nunca estivera tão bonito. Às vezes, a perda abria caminho para o crescimento. Meu telefone tocou novamente por volta do meio-dia. Número desconhecido. É Elizabeth Pérez? Sim. Esta é Carol Baker, amiga da Lori. Acho que você sabe quem eu sou. Sim. Carol tinha sido sócia de Lori até que elas tiveram um desentendimento 3 anos atrás. Eu nunca soube da história completa, mas agora podia imaginar que envolvia o iate Goldberg e negócios imobiliários que não eram totalmente éticos. O que posso fazer por você, Carol? Eu queria te agradecer. A palavra me surpreendeu. Agradecer? Por fazer o que eu deveria ter feito anos atrás. Por finalmente responsabilizar Lori. Não sei se entendi. Carol ficou em silêncio por um momento. Então, 3 anos atrás, Lori tentou me convencer a participar de um dos esquemas de Wyatt Goldberg, desvalorizar imóveis, pressionar proprietários idosos a vendê-los abaixo do preço de mercado para que ele pudesse revendê-los para desenvolvimento. Quando recusei, ela tornou minha vida um inferno. Espalhou boatos sobre minhas práticas comerciais, tentou roubar meus clientes e até sugeriu às pessoas que eu estava com problemas pessoais que afetavam meu julgamento. Senti um peso familiar no peito. Outra pessoa que Lori havia machucado em benefício próprio. Perdi minha sociedade, a maior parte da minha base de clientes. Tive que recomeçar do zero. A voz de Carol era firme, mas eu conseguia ouvir a velha dor nela. Sempre me perguntei se alguém acabaria percebendo a atuação dela. Fico feliz que tenha sido alguém que teve a coragem de fazer algo a respeito. Sinto muito que ela tenha te machucado, Carol. Não se desculpe. Tenha orgulho. Você fez o que precisava ser feito. Depois que ela desligou, percebi que o mundo de Lori não estava apenas desmoronando. Estava se revelando como sempre fora. Um castelo de cartas construído sobre a dor de outras pessoas, a confiança de outras pessoas, a disposição de outras pessoas de ignorar seu comportamento em prol da paz. A tarde trouxe mais telefonemas. O advogado de Christopher perguntou se eu estaria disposto a prestar depoimento sobre o adultério e as práticas comerciais de Lori. Mary, do outro lado da rua, ligou para me dizer que tinha ouvido falar do divórcio e queria que eu soubesse que estava pensando em mim. O pastor da igreja metodista oferecendo cuidado pastoral durante o que lhe supo ser um momento difícil para mim. Agradeci a todos, mas a verdade é que não sentia necessidade de cuidados. Sentia necessidade de respirar fundo, caminhar no meu jardim, sentar na minha casa limpa e apreciar o silêncio. Ao pôr do sol, fiquei na cozinha preparando o jantar só para mim, o que eu quisesse, da maneira que eu quisesse prepará-lo.
Pela janela, eu podia ver o bairro se acomodando à noite, as luzes se acendendo nas casas onde as famílias se reuniam em volta das mesas de jantar, onde as pessoas contavam umas às outras sobre seus dias, onde o amor era oferecido sem condições ou cálculos. Meu celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem da Lori. Eu nunca vou te perdoar por isso. Li uma vez e respondi: não preciso do seu perdão, Lori. Preciso da sua ausência. Então bloqueei o número dela e terminei de preparar meu jantar. A mulher que desabou no chão da cozinha há 8 dias estava desesperada pelo amor da filha, disposta a aceitar qualquer migalha de atenção, qualquer vestígio de afeto. Ela morreu naquele quarto de hospital, cercada por flores murchas e telefonemas não atendidos. A mulher que estava ali agora sabia a diferença entre amor e manipulação, entre família e conveniência, entre proteger alguém e permitir que machuque os outros. Eu tinha 68 anos. Enterrei meu marido, criei 3 filhos e sobrevivi a mais sofrimentos do que imaginava ser possível. Mas nunca estive tão viva. Do lado de fora da minha janela, a vizinhança se acomodava em ritmos noturnos tranquilos. Dentro de casa, sentei-me para um jantar feito exatamente do jeito que eu gostava. Numa cozinha que me pertencia inteiramente. Numa vida finalmente livre do trabalho exaustivo de inventar desculpas para a crueldade alheia. Algumas lições levam uma vida inteira para serem aprendidas. Outras valem a espera. Agora me diga, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de conferir o vídeo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza de que vai te surpreender.